salve, ouvintes do FIAP Decode! Tá no ar mais um episódio do Boletim Tech da FIAP. Você já sabe que eu sou o André Davi, o seu host, mas o que você não sabe é que o meu WhatsApp tá cheio de grupos e de pessoas que me mandaram mensagem e eu acabei nunca lendo. Eu sei que não é bonito e eu prometo que eu não ignorei nenhum ouvinte do Decode, mas os nossos convidados do episódio de hoje talvez já tenham passado por isso também. Vamos ver se eles estão melhores do que eu. Convidada secreta número 1, você tem no seu celular um grupo ou uma pessoa que já tá batendo recorde de mensagens não lidas? Eu não tenho só uma, eu tenho várias pessoas. Inclusive, eu e os meus amigos, a gente brinca que eu não respondo nunca minhas mensagens. É assim que uma amizade se sustenta? É verdade. Através da lembrança. Vamos ver o que o nosso convidado secreto número 2 acha disso. Convidado secreto número 2, você responde todo mundo, né? Nossa, eu sou muito ruim com isso. A não ser a minha esposa. A minha esposa, ela tem a prioridade, então... Ou seja, quem precisa responder, você responde. Perfeito, e quem manda é ela, né? Então eu tenho que responder. Eu vou fazer o seguinte, a gente não vai pedir pra vocês mandarem uma mensagem no WhatsApp, então, porque senão nós três vamos deixar no vácuo. Deixa o seu comentário aqui no Spotify, que assim que esse episódio for ao ar, eu faço questão de ler, mas eu também faço questão de apresentar os nossos convidados do episódio de hoje. Quem tá aqui comigo é a Isla Marques. Tudo bem com você, Isla? Tudo ótimo. Maravilha. E quem tá aqui também é o Alestan Alves. Tudo bem contigo, Alestan? Tudo bem. Eu fico feliz que vocês estão bem, porque é o máximo da educação que a gente chega no começo do Decode. A gente já vai pular na fogueira para começar as nossas notícias. E a primeira tem a ver com essa abertura diferente que a gente fez, falando de WhatsApp, porque a Meta vem agregando novas funcionalidades. Há um tempo atrás, eles agregaram uma transcrição de áudios, né? Você consegue lá pedir para ele transcrever ao invés de clicar para ouvir. Só que agora eles anunciaram um recurso de resumos de mensagens utilizando a nossa querida e tão falada inteligência artificial generativa. O ponto é, eu fiquei com um pouco de medo, porque a transcrição de áudio eu tô usando que nem maluco, não clico mais para ouvir áudio de ninguém. Agora, esses resumos, eles me deixam sempre com aquela preocupação de o quão acurado ele vai ser com base no que a pessoa me falou ou do grupo que eu tô discutindo. Qual que é a sua visão, Alistair? Você que trabalha com dados todo dia, como que você vê o tipo de iniciativa como essa? Eu acho que eu vejo como positivo, mas, apesar disso, eu creio que existe uma questão de privacidade, de segurança, que é muito importante também. Vamos supor que eu estou no grupo da empresa, com dados sobre a empresa e falando sobre a empresa naquele grupo, né? Para onde está indo esses dados? Para onde vai? Vai chegar na meta ou não? Eles vão treinar o modelo de novo com esses dados ou não? Né? Então pode ser coisas confidenciais que eu tô falando naquele grupo ou no grupo da família mesmo. Às vezes tem uma treta no grupo da família, né? Aquela briga. Mas esse é um ponto bom que você lembrou, porque às vezes eu tô em reunião e alguém bota a bendita da IA lá pra ouvir, vai chegar numa parte mais tensa, eu falo, gente do céu, desliga o robozinho aí que essa aqui é por baixo dos panos. E Isley, pra você, como que você observa um lançamento como esse? Olha, como você falou, hoje em dia eu já não consigo mais escutar áudio no WhatsApp, eu sou apaixonada pela transcrição e eu acho também que eu vou ficar apaixonada pelo resumo. Mas é óbvio, assim, é óbvio quando a gente olha para esses mecanismos de resumo, não dá para esperar muita acurácia. A IA não vai ter lá o contexto de toda a treta que tá acontecendo. Às vezes a galera respondeu sim, foi para uma pergunta e respondeu que é para outra. Eu acho que é conveniente e a gente tem que respeitar como tal. É uma conveniência, não é pra substituir. Você não vai deixar de ler grupo por conta disso, né? Esse é um ponto bem legal que você trouxe de, bom, a gente não pode esperar muita acurácia, porque aí vai mais de um ponto da gente educar as pessoas a entenderem esses resumos e não simplesmente jogar na mão delas. E por falar em jogar na mão das pessoas, as empresas que têm as suas IA generativas, seus serviços, então a gente está falando aí da OpenAI, da Google, tantas outras ao redor do mundo, elas têm aquele recurso que quando você está conversando ali com a IA, aparece pensando, ou processando, ou buscando resposta. No caso do ChatGPT, por exemplo, que é o que pelo menos eu tenho mais familiaridade, dependendo do modelo que você escolhe, ele vai escrevendo o suposto raciocínio que ele está seguindo. Olha, o usuário quer descobrir isso, aquilo. Temos aqui uma matéria que diz que isso tudo é puro UX, pura experiência do usuário, que o modelo não está pensando quando acontece isso e que, na verdade, não influencia na resposta. Na verdade, agora eu vou perguntar, é isso mesmo? Isso me lembra um negócio muito engraçado. Antigamente, eu tentava programar alguns joguinhos, eu colocava a tela de carregamento fake só para dar a intenção da galera saber que estava carregando alguma coisa.
Pode ser algo similar, mas ó, eu entendo o porquê que eles colocam isso, que é meio pra dar a ideia de que, olha, a gente tá processando, é pra trazer uma familiaridade. Mas dá pra cair num outro problema, que é a galera começar a achar que a IA realmente pensa, né? A IA não tá pensando de fato, a gente só tá criando uma descritivo pra aproximar mais a pessoa da inteligência artificial. Mas não dá pra acreditar que a IA não tá pensando. A gente não tá num momento antropomórfico da IA, não tem uma pessoa ali do outro não. lado. Mas é um risco que a gente corre, né? Acho que foi bom a Isa ter levantado, porque essa mesma IA tá na mão de usuários avançados, mas também tá na mão dos meus pais, que não são usuários avançados de tecnologia. Como que a gente fica diante de uma questão como essas? Olha, é um recurso legal, ele é para aproximar o usuário, mas pode acabar dando a ideia errada. Eu creio muito que é muito X, né? Então é muita engenharia ali e tudo por trás ali vai ser engenharia de prompt no final das contas, né? Então o modelo ele vai pensar mais, mas ele não tá pensando literalmente. Acho que o nome tá errado. Acho que quando definiram esse nome de pensamento, modelo de pensamento, de Ransom e tudo mais, definiram talvez o nome errado. Mas a gente sabe que o modelo ele não pensa. Ele é só baseado nos dados que ele foi treinado e com isso ele te responde talvez com os modelos de Ransom trazendo uma resposta mais estruturada, melhor e tudo mais, mas apenas com engenharia de prompt. Então é basicamente o que ele faz? Ele pega ali a pergunta que você fez, talvez uma pergunta mais simples, e tenta elaborar aquilo, se perguntando para ele mesmo. No máximo tá reordenando aquilo que eu mandei. No máximo tá reordenando aquilo com base que você perguntou. Então se você perguntar para o modelo de Ransom algo que é simples, ele vai ali ficar perguntando para ele mesmo. Então, por exemplo, ele vai ter o tratamento ali dos dados inicial, depois ele vai perguntar para ele mesmo, putz, faz sentido isso aqui ou não? Vai pesquisar na internet, vai fazer alguma coisa do tipo, se for um modelo de Deep Research, talvez. E depois ele vai te trazer a resposta mais estruturada. Só não precisava daquele output ali, né? Vamos combinar? Perfeito, só não precisava do X, né? Acho que a forma que foi feita talvez esteja errada, né? A forma que foi Mas divulgada, sabia que isso né? tem um motivo? Por exemplo, no Uber, quando você tá esperando, tem aquela tela de carregamento lá só pra você poder ficar esperando. Aquilo ali não é necessário, não precisava ter aquilo. É verdade. Mas tem um É expectativa, mecanismo mental em que se você vê alguma coisa acontecendo, você aguenta esperar mais tempo. Olha, isso me faz dizer para os ouvintes do Decode, viu? Clica no link dessa matéria, porque tá explicando muito bem como funciona uma dessas IAs. E também, se você deve, vai estudar UX, porque é muito necessário. Eu fico um pouco assustado quando uma grande empresa apresenta uma vulnerabilidade, mesmo que seja suposta. E a gente teve um caso aqui com o Google Drive. O Google Drive, na verdade, não foi uma falha, não foi um bug, mas usuários perceberam que buscando lá no Google pelo endereço do Google Drive e adicionando o nome de um arquivo ou alguma coisa específica desse tipo, eles conseguiam encontrar drives e pastas que estavam abertas, que as pessoas compartilharam com outras ou que simplesmente esqueceram de fechar. E isso representa um risco um pouco grande, porque eu fico pensando, Alisson, quantas vezes eu não criei uma pasta só para compartilhar as fotos da festa? Gente, estão aqui, ó, baixa até tal dia, mas que no fundo eu esqueci de fechar. Como que você vê uma empresa tão grande como o Google tendo que lidar com uma coisa que parece falha, mas não é nem culpa dela, cara? Eu creio que é muito mais a culpa do usuário, né, que tá divulgando aquilo. Às vezes ele tá sem a intenção, igual você comentou, né, ele não tá com a intenção de divulgar para todo mundo, mas ele deixa em aberto e querendo ou não, é uma feature que existe lá no Google Drive, que é muito importante, eu acho que a Google ou as empresas repassarem as boas práticas de como utilizar o Google Drive da melhor forma e tudo mais, para que seus dados ou suas informações não sejam indexadas no Google, né? Então, talvez, se a pessoa for pesquisar, talvez ache as suas fotos lá, porque tá público, né? Você colocou público. Então, eu acho que é muito importante na minha concepção e tudo mais, a empresa ensinar qual a boa prática de se divulgar e também colocar lá, quem sabe, né, colocar o que é o público, né? O público é para todo mundo, vai ser indexado, talvez, não vai ser. Então, eu acho que é muito importante tratar sobre isso nas empresas, mas também a Google compartilhar a boa prática ali de utilizar o Google Drive. Agora, com essa de que as pessoas vão achar suas fotos, você sabe que você matou metade da audiência. Então... A galera agora tá preocupadíssima. Meu nome diferente, né? Então talvez vão achar, né? Isla, e você, como que você vê essa suposta vulnerabilidade? E na verdade, eu falei, né, aquela hora que o Alisson é de dados, você também é de dados, então para vocês ter acesso a mais coisa também representa uma outra visão. Olha, é exatamente o que o Ali falou, porque assim, o usuário ele precisa entender o que significa quando ele coloca o arquivo dele público.
Ele colocou o arquivo dele público, ele gerou um link pro arquivo dele e ele compartilhou com uma pessoa. Aquilo tá público. Então tem uma parte disso, mas assim como o Ali falou, também tem uma questão da empresa orientar. Às vezes tem uma questão de UX ali, de fazer um entendimento, de, olha, se você colocar daquela forma, tá público, mas é público pra todo mundo. Eu acho que até aquela frase do Richard Feynman, que é físico, que ele fala, saber o nome de algo é diferente de saber algo. Então não é porque a pessoa usa o Google que ela de fato entende o que aquilo está implicando, como também acontece comigo em relação aos aviões. Eu não sei bem como eles funcionam, mas eles me levam em segurança para o meu destino. E agora a área da aviação está com uma nova novidade, é uma bela forma de colocar, né? Tá com uma nova aeronave, um avião elétrico que é capaz já de fazer um voo ali curto nos Estados Unidos, entre cidades até Nova York. Ele é um avião de pequeníssimo porte, mas ele já consegue demonstrar aí o poder da energia elétrica sendo usado para mover veículos. Quem sabe a gente pagar um pouco menos nesse tipo de passagem. Você, Isla, você é uma das pessoas que está animadas com veículos elétricos, carros voadores, porque desde criança eu estou esperando os carros voadores e ainda não chegaram. O que você acha sobre esse tipo de avanço? Você sabe que eu sou engenheiro aeroespacial de formação, né? E aí? Eu não acho que carros voadores vão chegar, tá? Desculpa te decepcionar. Acabou comigo, caramba. Eu sinto muito, mas eu fico muito animada quando sai uma notícia dessas, porque é a demonstração de todo o potencial que a gente já sabia. Uhum. Então, assim, fico muito feliz. Que legal, eu espero que consiga fazer voos ainda maiores, que até tem uma questão ambiental, porque a propulsão da forma como acontece hoje é muito poluente. Então é maravilhoso, eu espero que continue mesmo. Eu confiaria, tá? Tem a galera que fica com medo de pegar avião, não precisa ficar com medo de avião. Estatisticamente, tem mais chances de você sofrer alguma coisa num carro do que num avião. Então fica tranquilo, gente, tá tudo ótimo. Esse é o Superman diz que voar é a forma mais segura de viajar. Exato. Claro que ele é o Superman, mas ele é o tudo bem. Superman. Alisson, eu gostei muito da visão que a Isla trouxe, até por essa questão ambiental, porque como eu falei, é um avião pequeno e a gente tem jatinhos hoje de grandes empresários gastando muito combustível. Você também vê essa onda de veículos elétricos com esses mesmos bons olhos? Eu acho que aqui para São Paulo faz muito sentido, né? Ter um veículo elétrico que voa, cara, é perfeito pro trânsito que a gente tem aqui. Eu acho que seria não só para a questão ambiental, porque também esse estudo, né, da notícia e tudo mais, é muito mais barato você utilizar ali um veículo elétrico, né, nesse caso um avião elétrico, do que você utilizar um avião a combustão, fica muito mais barato. Questão na casa de, acho que 10 vezes menos, 100 vezes menos, né? Então eu creio que, na minha opinião, vai ajudar muito, com certeza. Vai ajudar muito a gente fazer esse translado rapidamente, gastando muito pouco. Talvez a passagem vai ficar muito mais barata. É o que eu sempre torço, para que ela fique mais barata. Mas como você falou que para São Paulo faz sentido, acho que não é nem à toa que aquela BYD, aquela marca chinesa, tá vendendo carros recordes aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. E quem faz recordes aqui são vocês dois, que passaram muito bem pelos minutos de notícia logo na primeira participação do Decode. Os ouvintes já sabem que isso é sinal de que dá tempo de uma curiosidade. E essa curiosidade me deixou maluco. Desde que eu vi no roteiro, eu falei para a equipe de roteiristas, eu falei, que notícia legal é essa? Por quê? Pesquisadores querem transformar smartphones em microdata centers. Então, qual que é a ideia? Algo que não é nem tão antigo no mundo da computação, fazer uma computação distribuída. Mas aqui a gente está pensando em usar aquele seu smartphone que está em casa, ou mesmo que fica a maior parte do tempo no bolso, que você não está usando ali, tem muito poder computacional, e esses pesquisadores justamente estão estudando como distribuir o processamento tão pesado que a gente tem hoje, principalmente das IAs. Quando a gente coloca esse tipo de ideia de uma busca de eficiência de processamento, no momento onde imagino que vocês estão gastando tubos e tubos e tubos com processamento, você vê isso com bons olhos ou vê com ressalvas, Isla? Não, com certeza. Sim. Imagino que possam ter algumas questões envolvidas, mas tudo que a gente fala que é de aproveitamento e geração de eficiência, perfeito, ótimo. A gente vê que hoje em dia as grandes questões envolvendo toda essa corrida de IA é em torno de data center também. Então, a gente ter esse tipo de otimização, perfeito, maravilhoso. Espero que aconteça mesmo. E pra você se animou com essa notícia ou é mais ou menos? Me animei muito. Até na minha casa eu tenho um cluster de Raspberry Pi. Olha aí. Então são microprocessadores e tudo mais, que dá pra gente rodar coisas legais.
pequenos modelos. Então eu vejo um grande potencial em pequenos modelos também quando a gente está falando de dados, né? E quando a gente está com certeza utilizando coisas que são microprocessadores, a economia de energia é gigante. Então a gente não está falando de um servidor gigantesco que gasta muita energia e com isso gasta também muita água. Então eu acho que faz muito sentido e vai economizar energia, vai gerar também. Não está sendo utilizado, então faz muito sentido. Talvez né? até uma nova forma de economia entre nós com os nossos smartphones parados para fazer a gente ganhar um dinheirinho. E falando em ganhar um dinheirinho, eu queria que agora fosse assim um momento jabá absurdíssimo. Você vai dar dinheiro pra gente? É isso? Então, aí eu percebi que minha frase estava indo para o lugar errado. Eu vou refazer minha frase, ouvintes. Eu quero que esses dois digam pra gente por onde que vocês andam, o que que vocês estão fazendo, onde a gente encontra vocês. Aislan, você, o que que você tá fazendo, cara? Onde que eu posso te encontrar? Nas redes sociais, pesquisar por Alestan, provavelmente você vai achar, porque meu nome é muito diferente. A galera até me chama de Ali no time, Ali e tudo mais, que é muito mais fácil, né? Então você pode me chamar de Ali aí, o ouvinte que tá ouvindo. @HackerCoach também, que é o Instagram e tudo mais. Eu falo bastante sobre cibersegurança, sobre dados, sobre IA. A parte técnica, mas também a parte não técnica para quem é mais leigo nos temas de dados e IA. Né? Então, essas são as redes sociais. Então, você consegue me encontrar facilmente. A gente vai chegar em peso lá. Eu, assim que acabar a gravação, já vou pegar o celular e faço questão de aprender mais. É uma área que eu gosto muito. E vocês lá, do que você tá falando? E mais importante, onde você tá falando? Perfeito. Da mesma forma como o Alestan, o meu nome também é muito fácil de encontrar, Isla. Eu acho que não tem muitas islas no mundo. Então é só você pesquisar Isla Marques. Eu tô no Instagram, LinkedIn e YouTube. Produzo muito pro YouTube também. E falo de dados, inteligência artificial e principalmente de como isso aplica no mundo corporativo e em gestão. Caraca, muito do que a gente falou hoje também vamos chegar em peso lá. Afinal de contas, se vocês estão compartilhando, como vocês compartilharam aqui com a gente, a galera vai ter muito a aprender. E você, ouvinte do Decode, você já sabe o que eu vou te pedir, né? Faz o seguinte, deixa o seu comentário aqui no Spotify e me diz o que você achou desse episódio. Você gostou? Você não gostou? Você conhece algo de dados e IA que a gente esqueceu de trazer aqui? E aproveita que você vai estar nesse processo todo, avalie a gente com 5 estrelas e também manda o episódio para um amigo ou para uma amiga sua que podem se interessar por tecnologia. A gente se vê semana que vem. Até mais! O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura, FIAP e PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.